Santo Deus nosso Pai, que estás nos céus, estamos aqui congregados, Senhor, no Teu santo nome, porque queremos dedicar os momentos que se seguem à partilha, ao estudo, à reflexão da Tua Palavra, Senhor. Por isso te rogamos que, nos momentos que se vão seguir, o Teu Espírito possa falar a cada um de nós. Que nós possamos receber e interiorizar esta mensagem que vamos receber da Tua parte, para que ela possa em cada um de nós produzir frutos para a eternidade. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para continuarmos a louvar o nome do nosso Deus, vamos cantar as estrofes do hino número 85. Todos aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para orarmos ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por tu seres a nossa luz. Senhor, tu és a nossa luz, quer nós queiramos, quer não. Vem, Senhor, ajudar-nos para que nós possamos abrir a porta do nosso coração, Senhor, e que nos possamos deixar-te entrar na nossa vida. E aí sim, Senhor, tu serás a nossa estrela no topo da nossa árvore, Senhor. Senhor, vem nos ajudar para que, mesmo uns com os outros, nós possamos levar essa luz que iremos irradiar nessas circunstâncias. Vem nos ajudar, Senhor, a nos compreendermos por não sermos perfeitos, mas, Senhor, em Ti há harmonia, Senhor, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. De seguida, vamos passar à parte dos dízimos e das ofertas, começando pelas nossas crianças.
Bom sábado. Estão bons? Ainda bem. Eu hoje vou contar uma história para vocês. Não é bem uma história, é dar a conhecer uma coisa a vocês. Vou dar um conhecimento a vocês, que eu penso que vocês já sabem. Mas vou reforçar, para que vocês não possam se esquecer. Já sabes o que é que eu vou falar? Que bom! Queres vir para aqui contar a história? Queres? Queres me ajudar? Não? Mas tu já sabes, eu sei que tu já sabes. É assim. O vosso coração não se enche de alegria quando vocês sabem que Jesus ama as criancinhas, que ama vocês. Não, vocês não ficam felizes? Pois, Jesus, quando andou aqui na terra, ele gostava muito, mas mesmo muito, das crianças. Vocês lembram-se de um dia, ou vocês já ouviram a história de um dia que ele ressuscitou uma menina que estava muito doente e que morreu, a filha de Jairo? Nunca ouviram essa história na escola sabatina? Já ouviram? Então é meio esquecidos, não é? Assim esquecidos. Por isso é que eu estou aqui para lembrar hoje. Jesus ressuscitou uma vez uma menina e ele amava as crianças, por isso ele a ressuscitou. E então, também outro dia, outra vez, que eu já contei aqui a vocês, estive aqui a contar, que eu trouxe pãezinhos para vocês. Vocês lembram quando eu trouxe pãezinhos, qual foi a história que eu contei? Dos 2 pãezinhos e os peixinhos. Foi um menino que levava um lanchinho, não era? E Jesus, o menino, partilhou o seu lanchinho com Jesus. E Jesus usou o seu lanchinho. Jesus amava as suas criancinhas. E naquela altura, era por hábito, as pessoas, as mamãs, levar os seus meninos ao mestre, aos rabis, para eles abençoarem aos sacerdotes. Então um dia, Jesus estava lá perto da casa de umas senhoras. Uma senhora, uma mamã, que tinha a sua bebé, a sua criança, e disse, eu hoje vou pegar no meu filho e vou levá-lo a Jesus para que ele o abençoe. E ela arranjou o seu filhinho e saiu de casa. Mas a vizinha ao lado disse assim, olha, para onde é que tu vais? Ela disse, eu vou a Jesus, vou levar o meu filho para que ele o abençoe. Olha, então espera que eu também vou contigo. E elas foram andando, cada vez que elas passavam por outras pessoas, elas perguntavam, onde é que vocês vão? Nós vamos a Jesus, vamos com os nossos filhinhos para que ele os abençoe. Então eles diziam assim, esperem que eu também vou com vocês. E às tantas já era muitas mães com muitos filhinhos. Quando eles chegaram ao pé de Jesus, Jesus estava lá falando com as pessoas, estava curando, e estavam os amigos de Jesus. Vocês lembram-se que Jesus tinha 12 amigos, tinha mais, mas tinha 12, que eram os discípulos. Então, aqueles 12 discípulos, quando viram aquelas mamães se aproximarem e vinham com aqueles meninos todos, vocês acham que eles ficaram contentes? Ficaram? Não. O que é que vocês acham que eles fizeram? Quem é que me sabe dizer? O que é que eles fizeram? Mandaram-nos embora, foi isso mesmo. Eles mandaram aquelas mamães e aqueles meninos embora. E vocês acham que as mamães ficaram contentes ou tristes? Pegaram nos seus meninos, nas suas crianças, nos pequeninos e foram embora muito tristes para as suas casas. Vocês acham que Jesus não estava vendo? Estava vendo. E o que é que vocês acham que Jesus fez? Ele disse assim aos seus amigos, aos discípulos, deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque tais é o reino dos céus. E então aqueles meninos foram com Jesus, as mães ficaram felizes, e Jesus os pegou no colo e orou para eles e os abençoou. E as mamães então voltaram para casa muito felizes e os meninos muito felizes. A mesma coisa, Jesus continua a amar vocês e ama vocês. E vocês não se esqueçam disso, que Ele ama vocês e Ele é muito feliz por amar vocês. E vocês devem se sentir felizes por Ele amar vocês. Eu também quero lembrar aos papás, às mamães, aos professores, à igreja toda, que as crianças devem ser atraídas a Jesus. E se os teus ensinos são corretos, elas virão, e se nós os permitirmos, eles vão demonstrar carinho e vão aceitar a Jesus na sua vida. Eu agora não quero que vocês vão embora sem uma coisa. Eu vou pedir ao nosso pastor que faça uma oração muito breve por cada um de vocês, como Jesus também fez. Está bem? Portanto, eu penso que o pastor não está com os ouvidos fechados. Eu louvei. Papá do céu, que bom que deixaste que os papás nos trouxessem até aqui esta manhã e que nos deixaste ouvir esta história que nos ajuda a perceber
como somos importantes para Ti. Senhor, abençoa a cada família, cada papá, cada mamã, todos aqueles que estão aqui hoje, que querem ouvir falar da Tua vontade. Continua a guardar-nos ao longo deste dia também. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vocês vão direitinhos para os vossos lugares. Não sabem. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou. Transformaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar. Mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem-me guiar pelo caminho eterno. Senhor, para onde eu irei? Onde me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vai-me guiar pelo caminho eterno. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vai-me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vai-me guiar pelo caminho eterno.
fazer o pequeno exercício sabático. Antes de mais, quero saudar a todos vós que estamos aqui esta manhã em resposta ao convite de Deus para nos congregarmos no seu nome, e quero saudar a todos aqueles que, não estando aqui conosco, nos acompanham através da web. Convido-vos a que possamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6. Na verdade, poderíamos até ler já o versículo 4, um pouco mais acima. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois o versículo 6: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. E assim diz o Senhor ao seu povo qual é a sua vontade. É a palavra do Senhor para Israel. Aqui Deus diz claramente que há uma componente missionária que deve estar presente a cada momento da vida do seu povo. Fala, em primeiro lugar, claramente, que é uma instrução que deve ser dada aos nossos filhos. Ou melhor, àqueles seres que desde a mais tenra idade o Senhor coloca nas nossas mãos, aos nossos cuidados, para os instruirmos nos caminhos do Senhor. Para que eles possam também continuar a transmissão da mensagem de Deus nas gerações futuras. Para que a mensagem do Senhor, de geração em geração, se vá propagando à face da terra. Mas depois reparem que há uma segunda fase, em que já não são apenas os filhos que são visados, mas todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estiverem ou passarem por perto das nossas casas. Diz assim que deverão estar nas ombreiras da tua casa e nas tuas portas. Porquê nas ombreiras e nas portas? Para que sejam visíveis a quem se aproxima, a quem passa, a quem possa estar ali por perto. Como um sinal, como um testemunho de que há uma pertença e que essa pertença é ao Senhor nosso Deus. Na verdade, se Israel tivesse cumprido isto, todos aqueles que passaram por Israel teriam sido privilegiados com o conhecimento não apenas da existência de um Deus com um determinado nome, como nos fala a Escritura, mas também teriam sido privilegiados por Deus com o conhecimento da prática, das bênçãos, das vantagens de se praticar os princípios que esse mesmo Deus transmitiu e ensinou ao seu povo para que ele os pusesse em prática e os pudesse partilhar com os seus semelhantes. E foi porque estes princípios não foram colocados em prática, ou seja, foi porque houve uma falha na transmissão da vontade de Deus aos restantes povos, que a dada altura o próprio povo de Israel se esqueceu daquilo que era o plano traçado por Deus para a prática do seu povo. Deus queria que o seu povo fosse representante seu à face da terra, mas Israel esqueceu-se até de viver
para si próprio a mensagem, quanto mais de a levar aos outros. E é por isso que quando avançamos um pouco no tempo, nós vamos encontrar no tempo de Neemias, e gostava que rapidamente fôssemos até ao livro de Neemias, no capítulo 8, uma realidade que nos pode parecer realmente estranha. O povo que recebeu esta mensagem de que deveria viver uma mensagem e que a deveria partilhar com os outros, a dada altura é um povo que está ele próprio necessitado de receber essa mensagem que ele devia levar. E quando chegamos ao livro de Neemias, capítulo 8, nós encontramos um povo que está carecido do conhecimento da mensagem de Deus. Neemias, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, Neemias, recordo para aqueles que possam ter um pouco menos de traquejo nestas questões, está no grupo dos livros históricos, a seguir a Samuel, Reis e Crónicas. Livro de Neemias, a seguir ao livro de Esdras. Neemias, capítulo 8, versículo 1, diz assim: chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E depois o versículo 3 diz: e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matatias e Semai, Naías e Urias, e Ilquias e Maseias e etc. E à sua mão esquerda, mais alguns que ali estavam presentes. E depois o versículo 5 acrescenta: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E diz o versículo 6 que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinando-se, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Meus prezados irmãos, temos aqui o relato de um episódio, portanto um relato histórico, de um episódio que é marcante e que de alguma forma nos interpela a todos nós. Na verdade, trata-se de um início de um reavivamento e de uma reforma em Israel. Estamos no tempo em que o povo de Deus veio do exílio. Regressaram de Babilónia para a sua terra. Era o regresso às origens. E novamente ali estavam na sua terra e era necessário reconstruir, repovoar, voltar à sua vida normal e a ganhar novamente a identidade como povo de Deus sobre a terra. E é neste contexto que nos é dito que Esdras, o sacerdote, traz a palavra do Senhor perante toda a nação. Que ali estava reunida, como diz o texto, como se fosse um só homem. Ou seja, todos realmente em grande consonância, em grande unidade, em sintonia de espírito, como um só homem. Mas o que é mais marcante é nós conseguirmos imaginar o que ali se passou. Reparem que diz que o sacerdote veio, que se colocou num lugar mais alto para ser mais audível, para ser mais visível perante toda aquela gente que ali estava congregada em nome do Senhor. Aliás, é um pouco à semelhança daquilo que está a acontecer agora. Eu estou aqui mais alto porquê? Para que todos me possam ver melhor. E também para que todos me possam ouvir melhor. Não fosse o facto de ter também alguns auxiliares técnicos e teria realmente que estar numa situação em que todos me pudessem ouvir bem. Naquele tempo não havia microfones. E Esdras realmente tinha que estar colocado de forma que todos pudessem ouvi-lo. Mas não ouvi-lo a ele pela sua autoridade ou por aquilo que ele fosse dizer, mas porque ele tinha uma intenção especial. E a intenção especial era ler a palavra de Deus a todo o povo,
para que todo o povo pudesse escutar a palavra do Senhor. Mas, meus prezados irmãos, o que a mim me interpela de alguma forma é um pormenor que está aqui, que é o tempo que isto durou. O texto diz que eles estavam de pé. Hoje em dia as coisas são mais fáceis, estamos sentados. Geralmente estamos sentados, não é? Bom, quem ouve está sentado, quem fala geralmente está de pé. Mas o que me interpela é o facto, diz aqui, que foi desde quando até quando? Repararam? Desde a alva até ao... O que é a alva? Nascer do sol. E o meio-dia o que é? Não o meio-dia de hoje, naquele tempo. O meio-dia daquele tempo é quando o sol atinge o ponto mais alto. 1h. Era mais 1 hora, ainda por cima. Ou seja, toda aquela gente esteve de pé desde o nascer do sol até à 1h a fazer o quê? A escutarem a leitura da palavra do Senhor. Sabem que uma coisa é nós estarmos a ouvir durante 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e em algumas partes do mundo 2 horas ou mais, alguém a falar usando técnicas de discurso em público, ou seja, utilizando meios que tornam, de alguma forma, que cativam a atenção. Mas quando começa a passar de meia hora, 45 minutos, nós que somos especialistas do ouvir, começamos a cansar. Mas aquele povo ali, meus prezados irmãos, diz-nos aqui, que estiveram desde o nascer do sol em pé, a ouvirem alguém a ler, até à 1h. Porquê é que isto aconteceu? Porque havia, naquela gente, uma sede enorme de escutarem a palavra do Senhor. Provavelmente muitos deles nunca escutaram diretamente a palavra do Senhor. Provavelmente muitos daqueles homens e mulheres que estavam ali ouviram por boca de outros aquilo que deveria estar escrito na palavra do Senhor. Mas escutar diretamente a leitura da palavra do Senhor, se calhar muitos deles nunca tinham ouvido. De qualquer forma, ouvindo ou não, eles demonstram ter uma grande sede, uma grande força de vontade para estarem ali a ouvir a palavra do Senhor. E ouviram realmente a leitura durante aquelas horas todas e dali não arredaram pé. Meus irmãos, graças a isto, a esta vontade que aquela gente tinha de escutar a palavra do Senhor, não apenas para dizer que ouviram, mas para aprenderem, para saberem verdadeiramente o que é que Deus pretendia, para porem em prática nas suas vidas, a nação de Israel pôde novamente recomeçar, como se estivesse a renascer, como se fosse um novo nascimento, começar uma nova fase da sua existência. E, meus prezados irmãos, o que aconteceu foi que mais uma vez Israel pôde reerguer-se, não para existir como mais uma nação entre tantas outras, não para repovoar aquela região, porque aliás já era povoada por outros, mas para serem testemunhas, embaixadores, representantes de Deus, no local que Deus escolheu para que eles o pudessem fazer. E reparem, se olharem para os mapas, que Israel está exatamente situado na confluência de 3 continentes. Os 3 continentes que era possível ter ali ligados. Europa, África e Ásia. Porque a Oceania e a América era mais difícil de ligar naquele tempo. Mas os 3 que podiam estar ligados, é naquela zona que eles se ligam e é naquela zona que Deus põe o seu povo. Acham que foi coincidência? Não. Deus colocou o seu povo ali, não noutro sítio qualquer. Talvez até melhor. Olha, imaginem a Califórnia, por exemplo, teria sido talvez melhor. Melhor clima, melhor sol para produzir do que ali. O problema é que na Califórnia eles estavam isolados. E ali eles estão num local onde as pessoas passam. E ao passarem as pessoas veem, olham, escutam, apercebem-se e levam a mensagem do Deus Altíssimo com elas para as terras para onde vão. E era essa a intenção de Deus, que o seu povo fosse um povo que, quanto mais não fosse só pelo facto de estarem ali e de serem observados, já pudessem dar um testemunho. Mas Deus vai mais longe. Porque Deus diz que não seria apenas isso que eles deveriam fazer. Serem apenas
um motivo de observação para os outros, mas ter uma parte ativa também na propagação da mensagem. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos aquelas palavras que se encontram no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Ide por todo o mundo. Fazer o quê? Levando a mensagem, o testemunho. Ensinando a todos a guardarem todas as coisas que têm aprendido do Mestre. Fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Igreja percebeu aquilo que Israel teve dificuldade em perceber ao longo de séculos. É que não bastava estar, era preciso ir também. Não bastava estarmos parados para que os outros nos observassem e aprendessem qualquer coisa de nós. Ou seja, o exemplo. Era preciso ir mais longe. Era preciso levar a mensagem. Ir à procura dos outros aonde eles estão. E é interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, aconselho-vos a que rapidamente possam acompanhar esta leitura comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 24, nós encontramos, no capítulo 8, nós encontramos o Evangelho, que já não está apenas na Judeia, mas que se começa a espalhar gradualmente. Imaginem como uma onda que se propaga no terreno, no espaço. O Evangelho começa a disseminar-se, a espalhar-se pelo terreno. E chega a Samaria, ao norte. E agora vemos o Simão, Pedro, a levar a mensagem. Simão já não é mais o pescador que levava a sua vida, nem apenas um discípulo que tem uma profissão e que serve de referência, de exemplo aos outros. Ele tornou-se ativo, ele vai. Simão vai e propaga a mensagem do Evangelho. Mas não apenas Simão. Encontramos também aqui um Filipe. Um Filipe que também está disponível para que o Espírito o conduza, o leve onde for necessário. E o que é interessante é que porque este Filipe também está envolvido na missão e se deixa conduzir pelo Espírito, diz-nos o texto que o Espírito pega nele e o leva até um homem, um estrangeiro, que está a fazer uma coisa e que tem uma necessidade muito especial. Aquele estrangeiro é um etíope, é um homem do Estado, é um funcionário, um alto dignatário do Estado do seu país, e aquele homem está a fazer uma coisa que mais ninguém sabe que ele está a fazer. Ele está a fazer o quê? A ler a Escritura. Mas ele tem uma necessidade. É que ele não entende o que ele está a ler. E quantas vezes, meus prezados irmãos, nós lemos e às vezes não entendemos? É natural. Penso que já terá acontecido com todos, comigo tem acontecido muitas vezes. Às vezes estou a ler e não entendo completamente o que estou a ler. Preciso de reler, de fazer relações, de ir à procura de comentários que me ajudem a perceber o que está ali em causa. Eu acho que isso acontece a todos nós. Certamente aconteceu com aquele homem. Aquele homem lia e não entendia. Mas quem é que o poderia ajudar? Podíamos dizer, bom, o Espírito Santo pode ajudar. Mas como é que o Espírito Santo ajudou? Pegou em alguém que estava disponível e levou-o até ao eunuco para que ele lhe explicasse o que ele estava a ler. E funcionou ou não funcionou? Funcionou. Porque quando chegaram ao local, diz-nos o texto, e eu estou aqui a abreviar por questões que todos compreendemos, enfim, não estamos no tempo de Neemias, o que é que acontecia? O que acontecia é que, chegando a um local onde havia água suficiente, o que é que aconteceu? Fez-se mais um discípulo. Aquele homem foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ficou feliz. Porque, não porque lia, mas porque agora entendia o sentido daquilo que há muito tempo, com certeza, ele lia. Ele agora percebia que Jesus era o seu Salvador pessoal. E estava feliz porque tinha entregue o seu coração a esse Salvador pessoal. Meus prezados irmãos,
Deus tem uma maneira extraordinária de resolver o nosso problema. Aquele problema que faz com que nós ainda não estejamos no céu. É o problema de não estarmos ainda preparados para estarmos lá. E sabem como é que Deus resolve o problema? Através de uma coisa que todos nós fazemos, quer estejamos conscientes disso, quer não. Ministério pessoal. Já alguns com certeza ouviram falar ou já leram acerca do ministério pessoal. Todos nós realizamos um ministério pessoal. Às vezes sem termos sequer consciência disso. E talvez agora aqueles que compreendem um pouco melhor as questões ligadas ao ministério pessoal estejam a perguntar, mas como é que o pastor pode estar a dizer que todos realizam o ministério pessoal se há uns que fazem e outros que não fazem? Eu explico. Porque é que eu digo que todos realizamos o ministério pessoal? É que todos nós fazemos qualquer coisa. E aquilo que fazemos é observado pelos outros. Agora a questão está, não em fazer, em realizar o ministério pessoal, porque isso é universal, todos nós o temos, mas sim que tipo de ministério pessoal é que nós temos. E é aqui que as coisas já variam um pouco. Se eu vivo a minha vida concentrado nas minhas prioridades, nas minhas necessidades e nas minhas vontades, eu estou a realizar um ministério pessoal. Só que esse ministério pessoal, muito provavelmente, não vai aproximar ninguém de Deus. Porque o exemplo que eu estou a dar é um exemplo egoísta. Vivo para mim mesmo. Para a satisfação das minhas necessidades, das minhas prioridades e das minhas vontades. E esse é o ministério pessoal que qualquer habitante da Terra realiza. Quando olhamos à nossa volta, vemos pessoas que estão preocupadas com a vida delas, ponto final. E é legítimo. Ninguém põe isso em causa. Mas Deus chama-nos a outro tipo de ministério pessoal. Deus chama-nos a um tipo de ministério pessoal que é um ministério pessoal que dá o exemplo pela positiva. Ou seja, eu não os dou o exemplo de uma vida egoísta centrada em mim mesmo, mas eu sou chamado por Deus a dar o exemplo de uma vida que transmite qualquer coisa da parte de Deus. Ou seja, Deus convida-me a mudar o sentido do meu ministério pessoal, daquilo que eu faço, da maneira como eu influencio os outros, daquilo que eu levo até aos outros. E é aí, meus prezados irmãos, que nós encontramos toda uma série de passagens do Espírito de Profecia que nos falam acerca da importância de verdadeiramente nos disponibilizarmos para os outros. É também nesse sentido que nós encontramos o próprio exemplo de Cristo. Durante o seu ministério público, Jesus tinha problemas suficientes para se concentrar em si próprio, para tentar resolver os próprios problemas, que eram legítimos como ser humano. Vamos lá ver. Ele tinha casa? Tinha casa, Jesus? Não tinha. Tinha trabalho? Tinha. Tinha poupança? Não tinha. Nem sequer tinha uma moeda para pagar o imposto, teve que ser o peixe a dar-lhe a moeda que ele não tinha. Tanta coisa que Jesus não tinha, que são preocupações legítimas de qualquer ser humano à face da terra. No entanto, Jesus passou o seu ministério público, imaginem, encerrou a porta da carpintaria e dedicou-se ao ministério público em função das necessidades dos seres humanos, nomeadamente o conhecimento da salvação que Deus oferece a cada um de nós. E este mesmo exemplo de Jesus é um exemplo que nós, como cristãos, deveríamos compreender e, na medida das necessidades e das realidades de cada um, podermos seguir. Jesus, por outro lado, no seu ministério público, fez outra coisa importante, que foi chamar cada um individualmente. Jesus não chamou os 12 discípulos em grupo. Olha, vocês venham cá, agora venham comigo. Não, Jesus foi até onde eles estavam, convidou-os, atraiu-os e levou-os consigo, um a um, basicamente. Houve uma outra exceção, mas basicamente foi um a um. À exceção de um que veio ter com ele, e esse, enfim, não foi o melhor das soluções. E Jesus, através disto, diz-nos, há espaço e há uma necessidade para que cada um dos crentes, para que cada um daqueles que são seus discípulos, possa realmente ter também uma parte de um ministério pessoal centrado não em si próprio, como qualquer habitante do mundo faz, mas sim centrado nos outros, nas necessidades dos outros e da
partilha da mensagem do Evangelho e da salvação em Jesus Cristo. E por isso, no livro A Ciência do Bom Viver, página 133, lemos, a dada altura, o que passo a citar. Temos de entrar em contacto, mas agora reparem o que a serva do Senhor diz, íntimo com o povo, através do esforço pessoal. Se dedicasse menos tempo a cerimoniar e mais em serviço pessoal, conseguir-se-iam, melhores resultados. Noutra passagem do livro Obreiros Evangélicos, ela diz, o mais importante, e agora nós podemos pensar, bom, isto é para os pastores, mas atenção, não são só os pastores que são pregadores, às vezes nós também nos tornamos pregadores, já falo nisso. O mais importante não é a pregação, mas o trabalho feito de casa em casa, expondo e explicando a palavra. Os obreiros que seguirem os métodos que Cristo seguiu são os que ganharão almas como recompensa. Sabem, nós às vezes queremos seguir o exemplo dos pastores. E uma das coisas que nós mais vemos o pastor fazer é pregar. Até porque, geralmente, quando ele está a fazer outra coisa, geralmente não está com toda a gente reunida, não é? E então a imagem que mais sobressai dos pastores é que os pastores pregam. Aliás, às vezes até acontece que quando é necessário pregar, quem é que prega? É o pastor. Mas o Espírito de Profecia diz-nos que mais importante que esta obra de pregar é fazer outras coisas. O problema é que às vezes o exemplo que temos dos pastores é que eles pregam. E nós também queremos pregar quando não somos pastores. Então como é que nós fazemos? Quando encontramos alguém a jeito, damos uma pregação. Já vos aconteceu? Conhecem algum caso assim? Já aconteceu convosco alguém vos ir pregar? Às vezes é isso que nós fazemos. Mas diz-nos o Espírito de Profecia, não é isto que nós devemos fazer. O que devemos fazer é testemunhar. E testemunhar não é necessariamente pregar. Às vezes é falar daquilo que Jesus faz e fez por nós. É falar da alegria de sermos cristãos. E aqui também há muito a fazer. Porque muitas vezes, quando nós passamos a mensagem, não é a mensagem da alegria da salvação. É a mensagem de que ser cristão não nos evita as dores nas costas, as dores aqui, as dores acolá. Estão a perceber? E isto não ajuda os outros a conhecerem a alegria da salvação em Cristo. A lição da Escola Sabatina desta semana dizia a dada altura, repararam com certeza e recordam-se, dizia a dada altura que nós precisamos, diz lá, precisamos de conhecer, de experimentar, de estar conscientes do privilégio que temos na salvação. Nós necessitamos de compreender o privilégio que temos na salvação. E é isso que nós temos que passar aos outros. Que somos privilegiados porque temos Cristo. Somos privilegiados porque recebemos bênçãos do Senhor. E isto vai ajudar os outros a quererem também para eles essas bênçãos, essas vantagens, esses privilégios. Temos que deixar de pregar aos outros para os ajudar a compreender verdadeiramente a alegria de ter Cristo nas suas vidas. Por outro lado, podemos ter a noção que há pessoas à nossa volta que não se interessam pela Escritura, que isso é uma questão que é só nossa, que somos só nós que valorizamos a Escritura, que os outros não querem saber. Não é verdade. Veja o caso do eunuco, o etíope. Ele estava a ler a Bíblia, as Escrituras, mas ninguém sabia que ele fazia aquilo, ninguém o estava a ver. Ele estava ali sozinho, a ser transportado, provavelmente numa liteira, sei lá onde. E estava ali sozinho, ninguém o via, ninguém via que ele estava a ler as Escrituras. E há muita gente à nossa volta que recorre às Escrituras, mas que muitas vezes não entendem. E no livro Atos dos Apóstolos, a serva do Senhor diz, na página 109, o seguinte: muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu, de almas anelantes de luz, de graça, do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino esperando somente serem recolhidos. Mas o problema que se coloca é que se nós não formos até eles, nós não sabemos quem eles são.
E eles estão lá a precisar de ajuda e muitas vezes são outros que vão colher os resultados, desviando-os do caminho do Senhor. Direi ela ainda no livro Obreiros Evangélicos, se seguirmos as pegadas de Cristo, havemos de nos aproximar daqueles que necessitam dos nossos serviços. Havemos de explicar-lhes a Bíblia, apresentar-lhes as exigências da lei de Deus, ler as promessas aos hesitantes, despertar os descuidados, fortalecer os fracos. Ainda nesse livro, página 353, a anterior é a 336. Na 353 diz: devemos dar a última advertência de Deus aos homens. E qual não deveria ser o nosso fervor em estudar a Bíblia e nosso zelo em espalhar a luz? Que cada um que recebeu a iluminação divina procure comunicá-la. Que os obreiros vão de casa em casa abrindo a Bíblia ao povo. E quem são os obreiros? Apenas os pastores? Estaríamos mal se fosse assim. O que é que os pastores podem fazer perante o mundo inteiro de milhões e milhões de pessoas? Agora imaginem que cada membro, cada crente faz este trabalho. Imaginem como isto pode ir muito mais rápido. Era assim que funcionava na igreja primitiva e Deus quer que seja assim que funcione antes de Jesus voltar a esta terra. Depois falam-nos também acerca da importância de dar estudos bíblicos, de levar a mensagem de alguma forma até aos outros. Mas será que nós estamos disponíveis para o fazer? Será que nós queremos aprender, queremos ter os meios para o podermos fazer? É uma necessidade. E nós podemos fazer. A Igreja, a nível nacional e a nível mundial, está a investir muito dinheiro na preparação de material para que cada membro seja um missionário. No seu local de trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua própria casa, na escola. Estamos nós disponíveis para nos tornarmos obreiros do Senhor, missionários, para ajudar a que a mensagem seja conhecida pelos outros? Não é a nossa função converter os outros. Não é isso que Deus nos pede, não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus até nos suplica que não o façamos. Isso é obra do Espírito Santo. Ninguém pode converter ninguém, a não ser o Espírito de Deus. Mas o levar a mensagem, isso sim, Deus quer que sejamos nós a fazê-lo. E depois o Espírito faz o resto que é necessário. Eu já vos contei aqui, mas recordo àqueles que sabem e conto pela primeira vez àqueles que não sabem, que não ouviram. Uma vez o pastor Mark Finlay estava de visita ao Brasil. E nessa visita que ele fez ao Brasil, ele quis saber quem era o irmão, o membro de igreja, que levava mais almas a Jesus. E então apresentaram-lhe o irmão, já idoso, um homem de aparência muito humilde, que nem sequer sabia ler nem escrever, e disseram-lhe: este irmão é o irmão que mais pessoas traz a Cristo. E o pastor Mark Finlay olhou para aquele homem, de aspecto tão simples, e perguntou-lhe como é que ele fazia. E o pastor Mark Finlay, até quando apresentou isto, brincou um bocadinho, perguntando a todos os que ali estavam se sabiam fazer o mesmo que aquele homem fazia. E o que aquele homem fazia era... Sabem fazer isto? Toda a gente é capaz de fazer isto? Claro que sim, toda a gente é capaz. Não é ciência nenhuma fazer estes gestos tão simples. O que é que aquele homem fazia? Convidava as pessoas a irem à sua casa. A casa, com certeza, também era uma casa muito humilde, muito simples. Não havia grandes distrações decorativas na casa daquele homem. Mas aquele homem tinha investido em material missionário. E sabem qual era o material missionário onde ele tinha investido as suas poucas poupanças? Uma televisão e um leitor de cassetes. E aquele era o material missionário daquele homem, uma televisão e um leitor de cassetes. E então o que é que ele fazia? Convidava as pessoas à casa dele, metia a cassete, carregava no botão e sentava-se e via o que lá estava com a pessoa que tinha convidado à sua casa. E essa pessoa assistia a um programa evangelístico, um estudo bíblico, por exemplo, uma mensagem de um pastor, etc. Quando terminava, carregava no botão, desligava e tirava a cassete. A pessoa tinha recebido a mensagem. Ele não sabia dar a mensagem, mas sabia levar as pessoas até à mensagem, ou a mensagem até às pessoas, não importa agora. Simples, mas garanto-vos que eficaz. Era o homem que mais gente, homem leigo, que mais pessoas levava a Cristo no Brasil. E o pastor Marco Filho ficou impressionado com aquela simplicidade e com aquela eficácia.
Às vezes o trabalhão que a gente tem para conseguir levar a mensagem a algumas pessoas é às vezes com eficácia duvidosa. Aquele homem, de uma maneira tão simples, levava tanta gente a Cristo. Estamos no contexto do Brasil, podemos dizer o que quisermos, mas o princípio está lá. Não precisamos de complicar, precisamos estar disponíveis para fazer o que puder ser feito com os recursos que temos. E estou-vos a falar disto porquê? Porque se todos nós nos dispusermos a fazer alguma coisa, e não tem necessariamente que ser todos a fazer o mesmo, nem convém que o seja, encontraremos formas de todos nós fazermos alguma coisa adaptada às nossas capacidades, às nossas possibilidades, aos nossos dons, que servirá para levar a mensagem até aos outros. E ao fazê-lo, estamos a fazer o nosso ministério pessoal. O ministério pessoal, não aquele que fazemos naturalmente, mas aquele que o Senhor quer que nós possamos fazer para levarmos almas ao conhecimento da verdade e da salvação. E estou-vos a dizer isto hoje porque da parte da tarde nós vamos ter às 5:30 da tarde connosco um irmão que é um dos responsáveis da Associação dos Empresários e Comerciantes Adventistas, que tem por objetivo uma ação missionária, a ASI. O irmão Rubem Dias irá estar connosco, ele vai distribuir material, ele vai explicar como é que a nossa casa, a casa de cada um de nós, pode ser um lar missionário à semelhança do lar daquele irmão no Brasil. E ele vai, portanto, falar-nos acerca disso. Como é que nós podemos fazer da nossa casa um lar de esperança. Houve algumas famílias que se inscreveram já. Há outras que por qualquer razão não o fizeram. Mas isso não é um obstáculo para que possam estar presentes. Podem e devem estar presentes. Às 5:30 da tarde. Para que o vosso lar se transforme num lar de esperança. Um lar missionário. Se quiserem uma pequenina igreja, onde outros podem receber a mensagem. Portanto, irmãos, no contexto daquilo que estivemos a ver até agora, eu convido a cada um de vós que possam às 5:30 estar presentes, para se tornarem missionários através do vosso lar também. Para que o vosso ministério pessoal possa passar pelo vosso domicílio. E terminando, direi que à saída vamos entregar este calendário com a programação também dos programas de rádio e televisão para este ano 2011. Vamos entregar um por família. Mas está aqui um outro meio também de podermos fazer ministério pessoal. Podemos falar dos programas da rádio e da televisão, onde passa a nossa mensagem, onde passam informações acerca das atividades da nossa igreja, às pessoas que veem a televisão ou que ouvem rádio e que gostam de temas religiosos. Podemos dizer, olha, no dia tal vai haver um programa que vai falar acerca da igreja que eu frequento. As pessoas às vezes têm curiosidade. Bom, então olha, aproveita e veja, é na sua casa, pode ver. Enfim, há essa possibilidade também, há muitas possibilidades e ao longo deste ano eu quero explorar essas várias possibilidades convosco para que cada um possa definir uma ou outra área onde pode ser útil ao avanço da causa. E para finalizar, isso vai nos ajudar exatamente na preparação para a eternidade. Porque é quando nós trabalhamos para Deus em função dos outros, como aliás a Escola Sabatina desta semana dizia, que nós nos esquecemos dos males que nos afetam e nos tornamos úteis para os outros. E ao tornar-nos úteis para os outros nesta dimensão, tornamos-nos também eficazes na propagação da mensagem de salvação a cada um daqueles que nos rodeiam. Que o Senhor realmente nos possa ajudar a todos para que isto se torne uma realidade em cada um de nós. É o meu desejo para todos. Para finalizarmos o culto desta manhã, vamos cantar o hino número 319, 319. Sim.
Graças, bom Pai, porque mais uma vez nos deste a oportunidade, Senhor, de abrirmos a Tua Palavra, de refletirmos acerca da Tua mensagem, Senhor, e de mais uma vez sermos sensibilizados para a necessidade de verdadeiramente termos uma influência espiritualmente positiva sobre aqueles que nos rodeiam, partilhando a Tua mensagem de salvação, levando até aos outros o conhecimento da Tua vontade para que possam viver melhor no mundo onde nos encontramos, mas também, Senhor, porque é uma oportunidade de cada um de nós, ao trabalharmos para Ti, podermos desenvolver as nossas capacidades, podemos melhorar nas nossas imperfeições e, sobretudo, podemos concentrar nos outros e não tanto em nós mesmos. Pedimos-te, Santo Pai, a direção do Teu Espírito, Senhor, para que Ele possa implementar tudo isto em cada um de nós e para que cada um de nós se torne cada vez mais um instrumento Teu na partilha da palavra para a salvação de muitos, Senhor. Fica também conosco ao longo do resto deste tempo de sábado e que logo, à hora marcada, o Teu Espírito possa conduzir a cada um de nós até aqui para aprendermos mais um meio de podermos ser úteis à Tua causa e àqueles que nos rodeiam. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.